Gente, nos últimos dias, o caso de um menininho que queria sentar na janela de um avião, mas a passageira não quis trocar de lugar, não é isso? Causou um intenso debate nacional. Mas afinal, aí a gente pergunta como é que os pais, a sociedade devem lidar com esse querer de uma criança e a sua frustração. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicoterapeuta contextual Karine Dutra Mesquita. Karine, seja bem-vinda, está tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Vamos começar com esse caso? Então, né, abalou todo mundo, Exatamente. mexeu com todo mundo. A mulher que estava lá na janela falou, não vou sair daqui, né? Eu estou traduzindo isso de uma forma e a insistência para que ela cedesse o lugar para a criança. Qual que é a avaliação sua sobre isso? Então, tem muito ruído no meio disso, né? Mas, assim, uma coisa que a gente pode considerar é que o que fica para nós é como que alguém fala não para uma criança ou para a necessidade da criança. Esse é o ponto. E a questão é, a gente precisa falar os nãos, né? Acho que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente pensa em limite. A gente sabe que tem que colocar limite, mas a gente perdeu a mão. Como fazer isso? Como colocar esse limite? Né? Mas isso é necessário e a gente não pode abrir mão disso. E como é que faz para colocar o limite na criança? Porque pai tem muita dó, né? Não deixa aquela coisa toda, né? Não é assim, né? Não, inclusive você fala uma coisa importante. O pai tem dó. Isso é do pai. O pai e a mãe têm que, antes de entender como que ele vai lidar com os seus filhos, entender como é que é para ele isso. Na verdade, Jordeval, o que a gente percebe é uma mistura, né? Os pais hoje estão muito perdidos. A gente tem demandas muito fortes para o campo do trabalho, para as demandas todas sociais que a gente sofre. A gente quer parecer ser uma coisa muito legal, mas nem sempre dá para sustentar esse legal. Eu tenho que ser chata, colocar limite, dizer não. E tem uma metáfora que eu gosto muito, que é o seguinte, um rio, para ele ser rio, ele tem que ter margem, senão ele vira lamaçal, ele vira inundação. Essa é a função dos limites. Vamos pegar uma criança de hoje que ela já nasce com o celular na mão, né? Então, assim, e agora está na época de férias, né? E você vai pegar o celular, não, aí a criança reclama. Como é que o pai impõe limites numa sociedade, principalmente essa da internet, do telefone celular, das telas? Então, a criança, uma pequena, eu vou te provocar um pouquinho. A criança não nasce com o celular na mão, a gente deixa, a gente permite. Exatamente. Porque, de novo, é mais fácil para a gente. Porque a gente tem muitas demandas e a gente tem que dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. E uma vez que você tem uma criança sobre a sua responsabilidade, você tem que entender que você tem uma responsabilidade e um dever com relação a ela. Então, com relação às telas, o que a gente já tem de evidências, pesquisas que já estão sendo bastante robustas com relação aos seus resultados, é que o que a gente tem, o que está aparecendo é que está muito ruim. O que a gente tem são crianças com problemas de imagem visual, de distorção de imagem visual, dificuldades sociais, dificuldades no sono, dificuldades com o cumprimento de regras e limites. A gente está formando uma geração de hiperativos ansiosos. Tem que estabelecer horários? Sem dúvida, limites para o uso da tela e qualidade do material que a gente está permitindo que essas crianças acessem. Eu pergunto para você e para quem está em casa, a gente deixa os nossos filhos sozinhos no shopping? Na praça, a gente deixa eles irem? Vai que eu estou por aqui te olhando. A gente não deixa. Não. O mundo virtual funciona assim e ele é um pouco pior. Então a gente tem que lá ele fica sozinho. A gente tem que ter uma monitoria. Não basta colocar só o registro lá, tipo, vai usar tantos minutos depois, porque a gente já tem recurso para isso. Vai usar tantos motivos depois a internet cai, ou vai usar só a plataforma Kids. Não basta só isso. Eu tenho que conversar com a minha criança. Sim. O que você está vendo? O que você está entendendo? O que você está vendo? Como é que isso te afeta? Agora, Karine, a gente vê às vezes sabe aquelas crianças que mandam nos pais, né? Aí se o pai não atende, dá birra, aquela coisa toda, né? O que fazer com uma criança dessa? Chamar os pais. Chamar os pais e dizer para esses pais o seguinte: olha para o seu filho, tem alguma coisa que está ruim, ele está sofrendo, ele está dando birra porque ele não está tendo recurso emocional, a gente brinca que falta musculatura emocional para ele verbalizar em forma de palavras de uma maneira mais assertiva e mais adequada aquilo que ele está precisando, aquelas necessidades dele. Agora tem um detalhe, dependendo da fase de desenvolvimento, essa criança, e eu posso dizer que durante toda a infância, essas crianças elas não têm prontidão neuronal para se autogerenciar
gestar, vamos dizer assim. A gente tem que regular essas crianças, isso é responsabilidade dos adultos. Então a gente tem que mostrar para elas, isso é raiva. Como é que você tem que lidar com a raiva? Eu vou esperar você se acalmar, depois a gente conversa. Você abaixa e olha nos olhos dela e fala, tudo bem? Tem regras básicas, a gente não permite que a criança se machuque e nem machuque outros. Sim. Mas do resto, a gente permite que ela manifeste o que ela está sentindo. Se ela estiver manifestando em forma de grito, de choro, eu posso dizer, a gente não vai sair daqui agora, eu vou esperar você terminar. Ou a gente conversa depois, mas eu preciso... não adianta eu falar engole o choro, como a gente teve gerações que passaram por isso, porque isso também não resolve, mas isso te fez sentir raiva, você está gritando porque você está com raiva. Ela gritou, é um pico, sabe, Jodevar? É um pico de emoção. Chega naquele pico, a gente tende a descer. No que a gente desce, o adulto chega regulando, nomeando e ajudando. Como é que faz com uma criança de férias, quando os pais trabalham e a criança chega e fala assim, não, eu quero que você brinque comigo? Hoje, inclusive, a gente ouviu isso de uma pessoa aqui que chegou a criança e falou, eu quero brincar com alguém. E aí? Eu acho que a gente precisa negociar. Pode ser que essa mãe, esse pai ou o cuidador de modo geral, que ele tenha ainda um elástico para dar conta de dar atenção. Pode ser que ele não tenha. Pode ser que ele chegue em casa exausto, pode ser que o dia dele tenha sido muito difícil. A gente tem que ensinar essas crianças, de qualquer idade que seja. Por exemplo, hoje a mamãe não consegue, a mamãe hoje está muito cansada, a gente vai fazer diferente. Vamos ficar nós duas lá e você penteia meu cabelo e eu penteio o seu? Ou o menino, vamos brincar de lâmpada, lanterna no teto do quarto, coisas que eu consigo fazer, que eu vou estar dando atenção para a criança, mas que eu não tenho que sair rolando no chão fazendo exatamente o que ela quer que eu faça. Tá bom. Karine, obrigado pela sua participação, boa tarde. Obrigada a você.